Nós estamos de volta nesse bloco para falar dos prejuízos a longo prazo do uso excessivo de telas. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Para esclarecer as nossas dúvidas nesse bloco, eu tenho o prazer de receber o doutor Ednilton Santa Rosa, que é psicólogo. Doutor, prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Denise. Prazer todo meu. Boa tarde. Vamos falar, então, a gente sabe, né? Estamos todos conectados o tempo todo, as telas estão aí, não dá muito pra gente lutar contra, elas acabam facilitando muito a nossa vida, muita gente usa para trabalhar e pode acabar perdendo o que é trabalho, o que é o lazer, não tem fim. O feed das redes sociais foi criado com essa finalidade, acredito, né? Você vai passando, não termina nunca. Continua carregando, você vai ver, você já tá vendo fotos de outros dias da pessoa, nem é uma coisa que tá atualizada, porque você já passou, já rodou tudo, né? A gente vai falar sobre isso, sobre a nossa exposição, sobre a exposição cada vez mais cedo. Eu não nasci com celular, né? Não tinha nem computador. A gente foi aprendendo isso, mas a geração de hoje já nasce sabendo mexer no celular. É a geração touch, eles pensam que tudo é touch, né? A gente vai falar sobre isso, mas para dar o pontapé inicial nesse bate-papo, a nossa equipe preparou um vídeo. Vamos assistir junto, vamos ver. O uso excessivo de telas, como smartphones e computadores, afetam negativamente o convívio familiar. Isso leva à desconexão emocional, redução do tempo de qualidade juntos, diminuição da comunicação interpessoal e impacto nas refeições em família. É crucial estabelecer limites saudáveis para o uso de telas, promover atividades familiares e incentivar o diálogo. Isso ajuda a cultivar relacionamentos familiares mais fortes e saudáveis. Saiba mais agora, no Consulta ao Doutor. A tal da presença efetiva, né? Porque às vezes você tá ali, tá todo mundo ali. E tá todo mundo no celular, cada um falando com a pessoa que não tá no momento presente ali naquela reunião, né, doutor? Isso é uma coisa mais nova, né? É interessante isso que você fala, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais isolado, né? Então, hoje, cada qual tem o seu celular e assiste a programação que quiser assistir. E nesse aparelhinho você tem o mundo inteiro, né? Que você tem à sua disposição. Então, isso atrai muito, né? Então, começa por aí já, né? Irmãos, então eu tenho um irmão mais velho e a gente disputava, claro, a televisão da sala, porque não tinha, na época, uma TV em cada cômodo, né? E aí a gente tinha que convencer o irmão que, olha, agora vamos assistir esse, depois eu assisto com você o outro, né? Até essa coisa saudável de você defender, de fazer a sua defesa, de mostrar para o outro que também vai ser bom ele te acompanhar naquele momento, que depois você faz para agradar, porque o relacionamento é isso, né? Você cede um pouco você recebe, a gente acaba perdendo essa habilidade, ficar todo mundo muito mimado, né? Porque se você não quer assistir o que eu quero, eu pego meu celular, eu assisto o que eu quiser. Acaba perdendo em relacionamento, né? A gente vive num momento de muitas possibilidades, né? Eu costumo dizer que antigamente você ia numa sorveteria, você tinha 3 sabores de sorvete, né? Então você tinha lá coco, chocolate e morango, sei lá, né? Então você ia, a sua dúvida era pequena de escolher, se não gostasse na outra vez. Agora você vai, hoje em dia você tem 80, então assim, né? Atualmente a gente tem uma quantidade muito grande de opções e possibilidades. Então, isso vai fazendo com que as pessoas, elas se isolem mesmo, né? Bom, então, se você não quer o que eu quero, eu vou lá, pego o meu e pronto. E essa ideia, né, para a questão do celular, também acaba se repetindo, né? Da mesma maneira, né? Que é como você falou, na minha época também, né? Quem detinha o poder tinha o controle remoto na mão, né? Isso aí, se os pais estavam juntos ali na sala e tinha esse momento de televisão na sala, família junta. Isso né? mesmo, isso Hoje mesmo. não tem mais. Hoje não tem, né? E assim, né, você vê, quando a gente sai, você vai num bar, mesmo assim, né, você vê casais muitas vezes, cada qual com o seu celular olhando, né? Enfim, esse distanciamento ele já vai acontecendo antes dos filhos, né?
O casal já, na atualidade, né, ele já entra nessa dinâmica, né? Então, aí quando vem os filhos eles já vão, porque na verdade é isso, né? A criança, ela absorve o seu ambiente. Então, tudo que acontece na família, tudo que acontece com os pais, isso vai reverberar certamente na criança, né? Então, a criança, ela já vê os pais o tempo todo com o celular, então, ela vai desenvolvendo esse fascínio, né? Isso tende a reproduzir, né? A mesma situação. Que o exemplo é o mais forte, né? Não adianta você falar, se você não fizer, a criança ela não acredita em você se você não é o exemplo, né? Tem que ser como exemplo. Você, já por ser o pai e a mãe, você já é o exemplo, né? Então ele está olhando, bom, se o meu pai e minha mãe estão fazendo, eu vou fazer também. E não existe mais aquela coisa de antigamente, faça o que eu mando e não olhe o que eu falo. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então, a criança, ela vai ver, ela vai validar, né, aquele comportamento nos pais mesmo. Os pediatras falam do uso de telas, então 0 telas até determinada idade, depois você vai controlando. Acho super válido. Entendo também que para quem não tem ajuda possa ser mais difícil, que muitas mulheres que cuidam sozinhas de seus filhos precisam também ali de 5 minutinhos para fazer, né, qualquer coisa e deixam a criança ali em segurança, às vezes estão observando, mas precisam desse tempinho e deixam nas telas. Mas a minha preocupação é que normalmente não são só 5 minutinhos. Exatamente. E o tempo passa rápido demais na rede social, né? Tem hoje alguns inibidores ali de tempo que te dão aviso, é hora de dar uma pausa, né? Você já está aqui há tanto tempo. Acredito que seja válido, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente... Que a gente está num momento que, assim, já exagerou. Agora precisa fazer um desmame, precisa retroceder, que é mais difícil do que ensinar a moderação, né? É como a questão da alimentação. Se você exagera, ganha muito peso, é mais difícil você retroceder, mais fácil é fazer o início correto, né? Sim. Então, veja, a própria evolução, né, da tecnologia, ela foi levando a essa situação de coisas, né? Então, assim, eu sou da época... Na minha casa, quando eu era criança, tinha uma TV preto e branco e não tinha nem controle remoto, era aquele botãozão, né, que você girava, né? Depois entrou a TV colorida, então isso tudo vai fascinando. Então a tecnologia nos fascina, não dá para a gente falar que não, né? E assim, né, a criança também, a criança novinha, até com meses, ela olha para aquela coisa brilhando, colorida, vai chamar a atenção dela, porque tem isso também, né? Então, vai chamar. Então, aí você citou uma coisa que eu acho bastante importante a gente considerar também, né? Que é o dia a dia daquela mãe, daquele pai, que muitas vezes ela precisa olhar o arroz naquela hora e ela fala, eu vou deixar só uns 5 minutinhos, né? Para ele assistir, para ele ficar aí quietinho, para terminar de fazer a comida que eu estou fazendo. E isso vai se transformando num hábito, né? Então, 5 minutinhos para terminar de fazer, mais uns 5 minutinhos. E o que você falou é perfeito. O tempo nas telas, ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido. E aí, muitas vezes, né? Você tem lá a pessoa que deixa só 5 minutinhos para poder cuidar de uma coisa, mas de repente ela está no celular também, né? Enquanto o arroz está fazendo lá, né? Ela está também no dela. Então, isso tudo vai formando, né, uma dinâmica que fica incontrolável, né? E não dá para dizer que não é prazeroso ficar nas telas. O que você falou é isso mesmo. Um chama o outro, que chama o outro, que vai entrando. Então, quando você vê, você passou horas usando o celular e não se dá conta, né? Então, é um problema sério. Agora, a gente, na psicologia, tem se preocupado muito com isso por conta dos efeitos, né? Fundamentalmente nas relações e na própria maturidade emocional da criança, né? Então, claramente percebe uma criança na escola que usa celular e, por incrível que pareça, tem muitas crianças que os pais não dão mesmo, né? Eles faz questão de não dar, eu conheço muitos, né? E você percebe na dinâmica a criança que usa o celular e a criança que não usa.
né? A maneira como ela desenha, a maneira como ela brinca com a massinha, é outra coisa, né? As crianças que estão muito vinculadas com o celular, elas costumam fazer aquela coisa mais estereotipada, aquela coisa mais... reproduz mesmo, né? Aquelas coisas que a criança que não, já ela tem uma habilidade diferente. Então, a própria habilidade emocional acaba sendo prejudicada, né? E as vinculações emocionais também, né? Porque uma vez eu estava observando, né, numa certa situação, em que o pai fazendo de tudo para agradar a criança, mostrando uma experiência, colocando um refrigerante, uma pastilha que explode e tal. E a criança inconformada, porque aquilo que o pai estava fazendo não era o correto, porque o correto era o que ela tinha visto no Instagram, que era mais alto. O pai chegou para mim e falou, Ednilton, olha, eu já usei umas 4, 5, não fica daquele jeito, né? E ele acha que não é verdade. Quer dizer, a ideia de verdade passa a ser das redes, não do pai. Você percebe o problema? Então, quer dizer, o que o pai está fazendo, a realidade, aquilo que o pai está mostrando, não é real. O real é aquilo que o influenciador está falando, né? Então, isso vai se estabelecendo e vai se instalando essa vinculação frágil, né? Do pai, da mãe com a criança. Isso é bastante sério. Durante a pandemia, eu tive um insight da gente estar, né, de alguma maneira, perder a habilidade dessa conversa rápida, uma conversa de elevador, um puxa-papo ali rápido, uma conversa que vai de nenhum lugar para lugar nenhum, mas é muito importante ter, né? E com as telas, essa passividade que a tela gera, né? Porque o conteúdo tá ali, ele tá pronto, ele pode até... Hoje tem muita gente que cria conteúdo até bacana para criança, mas é passivo, né? Não é alguém que vai esperar o tempo da criança responder. Às vezes, antes disso, a resposta é dada, mesmo quando essa participação da criança é pedida, né? Essa passividade também me gera uma preocupação sobre a habilidade da comunicação, né? E nós somos comunicação. Mesmo os tímidos que precisam trabalhar essa questão, isso fica muito claro do impacto das redes. Como os jovens falam hoje, dá uma preguiça de conversar. Porque o que a rede te apresenta é tudo muito pronto. E se você não gostou, basta você... Vai para o próximo. Vai para o próximo. Você não tem sequer a paciência de esperar para ver se vai melhorar aquilo que está sendo apresentado, né? Então, é tudo muito rápido, muito rápido. Então, e é interessante porque essa noção do tempo, essa noção... da impaciência você vai absorvendo. Então, hoje, você vê que é muito difícil a criança, o jovem, né? Ele sentar e esperar as coisas acontecerem. Ele tem que estar com o celular, ele tem que ter o celular, ele tem que ter, né? Porque é uma forma dele não absorver o que está acontecendo, né? Então, você está num lugar, você está numa sala de espera do médico, enfim, né? Então, você está lá, é um momento, né, que você tem para parar, pensar na vida, né? E hoje em dia não tem mais isso, né? Você está lá com o celular, então não existe essa capacidade de aguardar, de esperar, né? E as relações vão ficando assim também, né? Muito frágeis, né? Então, qualquer coisinha desmancha. Ao mesmo tempo, para trazer aqui a questão, e principalmente do relacionamento pais e filhos, porque eu acho que é a construção, é o exemplo, é quem a gente está educando para se tornar adulto, né? É mais fácil deixar com o celular do que sentar no chão, brincar com a criança, porque normalmente, principalmente nesse início, quando a criança ainda não está viciada no uso da tela, é isso que ela quer. Ela prefere, e a criança, acredito, sempre vai preferir a brincadeira mesmo, que é que o pai, a mãe, a criança chama, né? Senta aqui, reproduz como é na escola, né? Todo mundo sentado aqui, aí precisa ir, os pais, a criança tá lá, né? Entender a dinâmica ali da brincadeira que a criança tá propondo. Mas aí você tem que sentar no chão, você tem que deixar o celular, você tem que brincar com uma criança, brinca, né? Você tem que esperar ali a resposta. Naquele momento, de repente, a criança está brincando que ele ou ela que é o professor, você é o aluno, né? E isso
dá trabalho, porque educar dá trabalho. E tem uma coisa, além disso que você fala, né? Que, principalmente os pais mais jovens, eles acreditam que é assim mesmo. Eles têm clareza de que eu ouço... Porque assim, né, no consultório a gente acaba recebendo muita situação que envolve esse uso demasiado da tela, né? E os pais falam, não, mas a gente acha que é importante que ele use o celular porque mais para frente ele vai ter que usar, ele vai ter que aprender. Mas, quer dizer, a pessoa faz, né? Depois que a gente orienta, que ela fala, pô, não sabia, né? Às vezes, na tentativa de ajudar a criança a se adaptar ao mundo, os pais acabam também, né? Então, é um problema, porque eles fazem porque eles acreditam que tem que ser assim mesmo, né? Faz porque acredita que tá certo, porque faz pra acertar, isso, não faz exatamente. pra errar. Só Agora, que depois perde a mão. Não, aí perde a mão, porque isso é muito controle. sedutor. É muito, sabe, ele te chama muito. Se a gente não toma cuidado, você fica o tempo todo, né? No almoço, no jantar, no café, você está lá o tempo todo. Quantas vezes que a gente para olhar no celular se tem mensagem, imagina a criança, né, que não tem essa noção, Ele né? já não tem noção de tempo mesmo, não tem, né? E com esse senso de urgência que tem hoje nas redes sociais, o não posso perder, o medo de perder a notícia, e nem é uma notícia, é o que o amigo está fazendo naquele momento, né? Não é uma coisa de fato importante, é curiar a vida do outro. Porque a criança, porque às vezes os pais, eles estão no celular, até por conta dessa questão de home office, né? Então ele está lá, está usando, enfim. Mas só que a criança vê, ela não consegue distinguir se o pai está usando para trabalho ou não. E se ela tem, acho que um problema é quando você, muito cedo, você dá para a criança o celular, né? Que aí ela não tem, ela vê, então ela associa aquilo como algo que tem que acontecer. Agora, uma pergunta que eu acho bem importante pontuar. Muitas famílias, claro, têm a possibilidade de oferecer a tela para o filho. Alguns têm até necessidade de oferecer isso para facilitar a comunicação. De repente, uma criança que... pais divorciados, e aí você mantém esse contato aí com a criança enquanto está passando o tempo com o genitor ou com a genitora. Mas também não fugiu um pouco do nosso controle, como era na minha época, como eu fui criada. Assim, eu tenho qualquer coisa, mas eu posso usar tanto tempo só. Não era todo dia. Todo dia tem chocolate em casa, mas não é todo dia que a gente pode comer. Tá lá guardado, tá na despensa. É no fim de semana, refrigerante tá lá, mas o combinado é só no final de semana para tomar. A gente também não perdeu, então, como sociedade, também pai, mãe, educadores de crianças responsáveis pelos menores, esse poder de tá aqui, mas não é para usar. A gente acabou absorvendo a ideia de que a criança ela tem que ser o tempo todo feliz, né? A criança não pode ser frustrada, né? Se você observar, isso está muito presente nas crianças de maneira geral, né? Então, aquela coisa, por mais batida que possa parecer, a ideia do limite, né? Então, é muito difícil dar limite, porque... a gente olha para a expressão da criança triste, a gente não aguenta, você vai lá e dá, né, a coisa, né? Então, muitas vezes, os pais eles acabam não conseguindo estabelecer esse limite por conta dessa ideia que se estabeleceu de que a criança acaba sendo o centro, né, da própria família. Então, é a criança que decide para onde vai viajar, é a criança que decide onde que eles vão passear. Então, isso tudo vai ficando... misturado com essa questão do uso das telas. Então, no final das contas, os pais que não conseguem dar os limites para que o filho possa utilizar o seu aparelho, né, é a mesma coisa daquele pai que não consegue dar limite para a criança na relação com os mais velhos, enfim, né? Então, isso está muito, muito vinculado. É possível, sim, você estabelecer um tempo, né? Então, assim, a gente sabe que de 0 a 6 anos o uso de tela é 0, tá certo, né? Isso tem que ser 0 mesmo, tá? Depois, quando ele está um pouco mais velho, né? Então você pode, mas assim, você tem que combinar com ele, né? Então, 1 hora por dia. Então tá, olha, então vamos dividir, você pode ficar 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, então você pode fazer, e a criança ela tem que entender que existe esse limite, tá? Então você pode
criar esse tipo de situação. Mas aí, é aquela coisa que eu tinha te falado, existe a necessidade dos pais, dos cuidadores, de maneira geral, né, deles perceberem que isso vai ser importante para a criança. Porque senão você vai criando uma criança sem noção do que ela vai encontrar lá fora. Isso a gente está falando basicamente de crianças neurotípicas. As neurodivergentes, o cuidado ele é redobrado, porque o impacto da tela é muito maior, atrasa o tratamento, a criança fica tão eufórica, porque claro que ela quer a tela. Claro. Ela fica tão eufórica com aquele estímulo que ela acaba... o tratamento, as terapias acabam precisando retroceder muitas vezes. E isso a família, às vezes, não entende, doutor. Isso. Que não é um capricho o limite do uso de tela. Nunca é um capricho, mas especialmente falando da neurodivergência, né? Isso mesmo, né? Porque aí você tem instalada uma situação mais complicada, né? Porque você tem uma criança neurodivergente, ela tem uma dificuldade um pouco maior de relacionar o limite, né, à própria realidade, né? Então, ela não tem... A criança, de maneira geral, ela já não tem isso. Ela não entende por que ela tem que ter limite, né? Então, se você não tiver uma postura realmente de autoridade, que a autoridade é importante, né? Os pais, né? Acho que toda aquela reflexão que houve um tempo atrás do pai autoritário, da mãe autoritária, né? A gente não está falando disso, a gente está falando de autoridade, é importante, né? A autoridade é fundamental, né? E muitas vezes, exatamente quando você tem esse perfil de criança, né, neurodivergente, às vezes os pais eles não têm muita habilidade para lidar, né, com essa questão, e aí eles acabam alargando ainda mais o limite. Né? E aí isso efetivamente acaba sendo prejudicial. É o que a gente orienta bastante também. Legal, vamos de perguntinha do público? Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp. Pergunta do Edeilson, de Porto Seguro, na Bahia. Boa tarde, a exposição demasiada de telas atinge um grupo mais específico em suas faixas etárias? Doutor, obrigada, Edeilson, pela pergunta. Então, para cada momento você vai ter um tipo de prejuízo, né? Então, se a gente fala de uma criança muito nova, ela vai ter uma dificuldade maior de fazer a relação daquilo que ela está vendo com a própria realidade. Se você pega um jovem, né, ele vai ter dificuldade de se vincular aos outros jovens, porque é muito mais fácil ele ficar... às vezes eu ouço muitas vezes falar, mas antigamente as pessoas mais tímidas e agora a pessoa mais... Tá, tudo bem, mas a pessoa mais tímida, ela tinha que enfrentar, né? Agora ela acaba se apegando, né, naquela questão e tem mais dificuldade de avançar, né? Aí se você vai para a pessoa um pouco mais velha, né? Você pega um jovem, né? Ele está tão vinculado que, por exemplo, ele está na faculdade, ele não consegue pensar na possibilidade de fazer um trabalho sem olhar alguma coisa que já está pronta, né? Ainda mais hoje em dia com essa coisa da inteligência artificial, né? Isso, né, acaba intensificando mais ainda. Aí você pega um pouco mais, a faixa etária um pouco mais velha, né? Aí você pega as pessoas, os casais, a pessoa com família, né? Isso, o que tem trazido de problema na relação de casais, essa questão do celular é muito significativo, né? No meu consultório, que eu atendo casais, eu tenho recebido muita gente com essa queixa. E aí vai, né? Aí você pega um pouco mais, um pouco mais adiante, né? Aí você tem as pessoas mais idosas, né? Que sofrem porque elas não conseguem, e ela sofre uma exclusão de verdade, né? E mesmo que ela não queira, ela é obrigada. Às vezes tem um convênio médico que só é possível pelo aplicativo. Olha, para entrar no shopping perto da minha casa agora, você tem que ter a placa do carro cadastrada no aplicativo do estacionamento. Então vai fica atingir, difícil, né? Então, quer dizer, vai atingir de maneira diferente as diversas faixas etárias. Agora, com certeza, atinge todo mundo e de maneira prejudicial. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado.
Legal. Mais uma perguntinha do público. Vamos colocar na tela, por favor? Sua participação é sempre muito bem-vinda pelo WhatsApp. Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos e parabéns por mais um tema importante. Obrigada, Gilberto. Existe alguma idade ideal para que a criança tenha o primeiro telefone celular? Obrigado. Gilberto, obrigada mais uma vez pela sua pergunta, doutor. Então, uma idade, assim, né? Eu penso que não existe uma idade ideal, existe uma idade que não é aconselhável. Então, por exemplo, quando a gente fala que de 0 a 6 anos é zero, então certamente você não vai dar um telefone, né, para a criança com essa idade. E isso é bastante complicado, porque a gente vê muita criança já, né, com o celular, enfim, né, pegando os pais, enfim, né. Vai depender muito, você traz uma questão bastante interessante. Bom, mas qual é a necessidade que essa criança tem de ter o celular? Muitas vezes as pessoas falam, mas aí a criança vai sofrer demais, porque ela na escola vê os colegas com o telefone do celular e ela não tem. Sim, é verdade. Mais um motivo para ela poder aprender que nem tudo que os outros têm, ela tem que ter, né? Sabe, famoso, né? Você não é todo mundo, que nunca fez tanto sentido, né? Mas aí vem aquela ideia, não, eu não posso deixar a criança triste, então eu tenho que dar um celular para ela, porque senão ela vai ficar triste porque os outros amigos na escola têm e ela não tem. Qual que é a necessidade? Às vezes, sei lá, os pais trabalham o dia todo, então precisa de uma comunicação. Eu acho que você precisa ver muito bem a questão da necessidade quando se trata de criança, né? Aí, quando está mais jovem, tudo bem, né? Na adolescência, aí acho que está tranquilo, que ele tem a condição de fazer uma escolha, de saber o que precisa e o que não precisa. Mas até uns 10 anos, eu não sei se realmente seria necessário. Dá para propor algum exercício já para começar o pessoal a fazer já no fim de semana? Algum exercício para a família que já está aí, todo mundo, cada um tem sua tela. Está estabelecido, já tem o caos estabelecido, doutor. Já não é mais como a OMS sugere que seja, todo mundo exagera, todo mundo sofrendo com estresse. A família tentando fazer, de repente, aí um detox de um fim de semana, às vezes horas, não consegue. E entendendo nesse bate-papo o quanto é importante dar esse exemplo também, especialmente para quem tem criança em casa. Dá para propor um exercício? Dá. Eu vou falar de um exercício que eu costumo usar quando eu trabalho com família, né? E que tem essa dificuldade de deixar o celular por algum... Eu costumo dizer o seguinte, olha, você vai combinar... tem que ser aos poucos, né? Porque se você tentar fazer uma coisa de imediato, você não consegue, tem que ser aos poucos. Então, você vai escolher um dia da semana, nesse dia você vai desligar todos os aparelhos que você tem na sua casa por 15 minutos apenas. Não pode ser menos nem mais, é 15 minutos. Você tem que falar, vai ser no domingo, às 3 horas da tarde. Então, todo mundo, no domingo, às 3 horas da tarde, desliga e vai fazer uma atividade em conjunto. Vai fazer um desenho todo mundo junto, ou vai jogar um jogo simples, sabe? Um pega-vareta, sei lá, um quebra-cabeça, montar. Deu 15 minutos, para o que você está fazendo, aí você liga de novo os aparelhos. Você vai fazendo isso, então você começa com um dia, então um dia por semana, no domingo... 15 minutinhos. 15? Não pode ser mais. Tem que ser 15, porque vai começar a dar uma aflição, você sabe que no máximo é 15 minutos. Se você tentar fazer mais, não dá certo, tem que ser 15. Aí faz isso por umas 4 semanas. Depois de umas 4 semanas, aí você vai ampliando. Ao invés de fazer só um dia, vamos fazer 2 dias. E aí você vai ampliando. Quando você vê, você consegue perceber que há possibilidade de vida sem as telas, né? Mas tem que ser muito devagar, viu? Tem que ser bem devagar e aos poucos. Vou deixar os contatos com o doutor, mas quando você fala que há possibilidade de vida sem as telas, tanto tempo a gente viveu sem as telas. E o medo é a criançada, que não tem uma vida sem telas. Ainda que elas não tenham a tela, elas estão vendo a gente usar uma tela, né? Isso mesmo. Então, talvez para elas, se a gente não começar cedo a mostrar isso, talvez para elas não consigam enxergar que tem vida sem tela. Perfeito. A gente sabe que tem. Claro, né? E claro. tinha muita paz. Isso. Ninguém encontrava a gente se a gente de fato não quisesse que nos encontrassem, Isso, né? exato. Aí hoje tudo mudou. Vou deixar os contatos e você está convidado a voltar, doutor. Sim, com certeza. Tem o Instagram fsa.oficial, também o Instagram do doutor, @edniltonsantarosa, e o site edniltonsantarosa.com.
Volte sempre, doutor. Muito obrigado. Obrigada, viu?